Eu diria que os escritos, as obras literárias dos pais apostólicos, não são fontes primárias, né? Porque as fontes primárias são os apóstolos, mas os escritos dos pais pós-apostólicos são fontes secundárias, mas são fontes confiáveis, porque os pais apostólicos, eles andaram com os apóstolos. Então eles não escreveram com base em conjecturas, em teorias, eles escreveram com base em experiência própria, em conhecimento de causa. E todas as obras literárias escritas pelos pais apostólicos têm base epigráfica. E os historiadores também do primeiro século, eles estudavam a historiografia, porque a historiografia é o campo de atuação do historiador. Então esses escritos aqui dos pais apostólicos têm base epigráfica, têm base historiográfica. E esses escritos, infelizmente, a memória deles está morrendo. E em razão disso, está emergindo de uma contemporaneidade sem Cristo, uma teologia que não tem nada a ver com a teologia apostólica, nem com a teologia pós-apostólica, que é uma teologia voltada para questões humanistas e para questões financeiras. Portanto, vale a pena e é possível resgatar a memória histórica desses heróis da fé. Nós falamos no vídeo anterior sobre dois nomes desse período da patrística, né? Da igreja pós-apostólica, que foi Inácio de Antioquia e Clemente de Roma. E hoje nós queremos dar sequência. Eu quero conduzir você numa reflexão sobre um grande personagem histórico. Vamos fazer assim uma síntese da vida dele, que foi Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João e colaborador de Pedro. Ele colaborou muito com a construção do pensamento cristão pós-apostólico. Ele foi um prolífero escritor, embora os seus escritos só existem fragmentos. O mais conhecido foi uma carta que ele escreveu à igreja de Filipenses. E a carta de Policarpo não tem assim aquela profusão filosófica, teológica, mas é uma carta pastoral, é um conteúdo pastoral. Ele fala sobre vida de penitência, vida de abnegação, ele fala sobre a importância de ter vida de grandeza, porque conversão para os heróis era uma grandeza. O que é vida de grandeza? É vida de conversão, conversão a Deus. E vida de grandeza é sair desta vida de egoísmo, de egocentrismo, para uma vida de outrocentrismo. É vida em função do próximo, é viver para o próximo. Então sair dessa vida de autocentrismo para uma vida de outrocentrismo. Esses termos você vai encontrar nas obras literárias desses heróis. Existe um grande clássico, né, que é o Didaquê. Didaquê traz um relato minucioso sobre a vida dos apóstolos. E esses termos você encontra no Didaquê, você encontra em outra obra também literária chamada Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Então, Policarpo, o conteúdo da sua carta foi voltado para isso aí, foi um conteúdo pastoral, não teve aquele aprofundamento teológico. Policarpo, ele foi chamado de o polemista, porque ele confrontou com um heresiasta chamado Marcião. E Marcião fundou um movimento herético chamado de marcionismo. E qual era a teologia marcionita? A teologia marcionita dizia o seguinte, que existe uma ruptura, ele criou uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. E Marcião invalidava todos os preceitos da Torá.
Marcião dizia que é possível resgatar só um tem vigência hoje, que é o dízimo. Então Marcião ele foi muito espertalhão e Policarpo combateu com veemência o marcionismo. Segundo, porque o Irineu de Lyon, que foi um prolífico escritor do segundo século, ele foi espécie de um biógrafo de Policarpo, porque as obras de Policarpo já estão fragmentadas. Elas só existem nas obras de Irineu de Lyon e também nos comentários do historiador e escritor Eusébio de Cesareia. E eles comentam que Policarpo foi martirizado por um imperador chamado Marcos Aurélio. Marcos Aurélio perguntou a Policarpo: rapaz, você tem duas opções, renegar Jesus e viver ou confessá-lo e morrer. E Policarpo disse: eu não posso negar porque está escrito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E diz esses escritores que lançaram Policarpo numa fogueira, mas a chama não conseguia queimar Policarpo. Ele escapou milagrosamente e os soldados ficaram perplexos com aquele episódio. A chama subia, mas Policarpo milagrosamente não se queimava. Aí eles sangraram Policarpo com espada e lançaram o corpo novamente no fogo. E partiu Policarpo para a glória. E a esperança da igreja é de que de um dia vai ver Policarpo. Então Policarpo ele foi um discípulo de João Batista e sucessor de João Batista, não, de João escritor do Apocalipse. Então ele foi sucessor de João e ele foi seguidor e foi sucessor, porque esse pessoal praticava essa sucessão apostólica, coisa que não existe hoje, né? Quando o cidadão tem um ministério pastoral, um ministério de ensino, um ministério ligado à eclesiologia, sempre é bom preparar uma sucessão, porque alguém um dia vai ter que deixar o ministério, ou por óbito, ou por inaptidão ao trabalho, ou por velhice, vai ter que deixar o ministério. E é bom sempre preparar uma sucessão. Hoje não existe isso, hoje existe uma dinastia de pai para filho. Não é isso? De pai para filho. O cidadão morre e quem substitui é geralmente alguém da família. Não é ninguém preparado por Deus. Então Policarpo, ele foi um talentoso escritor. E Policarpo parte para a glória com Jesus, e a esperança da igreja é de rever Policarpo, né? Porque a Bíblia diz que aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Marcião, esse grande heresiasta, perguntou a Policarpo: sabes quem eu sou? Policarpo disse assim: sei, sim. Aí Marcião disse: quem sou eu? Policarpo disse: eu estou diante do primogênito de Satanás. Que expressão pesada. Porque esses escritores do segundo século, eles tinham muito zelo pela ortodoxia cristã, pela mensagem querigmática, eles zelavam, eles queriam dar continuidade, preservar as bases doutrinárias da fé cristã. Outro grande um grande escritor, grande homem de Deus foi Papias de Herápolis. Você já ouviu falar de Papias de Herápolis? Papias foi discípulo e sucessor de João. Não de João o escritor, mas esse sim foi do João presbítero. Papias foi também considerado por Eusébio de Cesareia o Teóforo. Teóforo é aquele que porta Deus, que carrega Deus. Então Papias foi um portador de Deus, porque da vida dele fluía a glória de Deus. Sem verbalização, sem oralidade, ele foi um portador de Deus. Ele foi taxado por Eusébio de Cesareia, proeminente, talentoso escritor do quarto século. Papias, Papias escreveu muitas obras, né? Ele tem muitos livros que ele mesmo redigiu. Um deles foi
muito conhecido foi o Oráculos do Senhor. Oráculos do Senhor foi uma grande obra de Papias, Oráculos do Senhor. Nessa obra, ele fala também sobre o que é conversão a Deus, ele fala sobre grandeza, né? Ele diz que vida cristã é vida de grandeza, e vida de grandeza é vida de esvaziamento do seu ser em detrimento da vontade de Deus. Vida de grandeza é sair dessa vida de eucentrismo ou de autocentrismo para uma vida de outrocentrismo, ou seja, viver em função do próximo. Porque ele diz que o evangelho é essencialmente amor. Então quem ama vive em função do próximo. Esse pessoal falava muito de amor. Papias de Hierápolis, ele comenta nos seus livros sobre a imortalidade da alma. Daí vem aí surgem as raízes dessa doutrina do mortalismo. Posteriormente vem a doutrina do imortalismo. Aí vem um confronto ideológico, doutrinário entre essas duas correntes de pensamento teológicos e filosóficos. O imortalismo e o mortalismo. Papias acredita que ele traz também um tratado antropológico. E no seu tratado antropológico, ele diz que o homem não é uma tricotomia, um tricotomismo, três elementos distintos. Ele crê que existe uma unidade. O homem é uma unidade integrada por três partes. O homem é um ser holístico. Então não são partes distintas, são partes inseparáveis. Corpo, alma e espírito. Não distintamente, mas partes inseparáveis. Então o homem é um ser holístico. Entendeu? Ele não é uma dicotomia, uma tricotomia, é um ser holístico. Contrariando ao pensamento de outros pensadores. Papias de Hierápolis, ele traz também um tratado sobre a literalidade do milênio. Ele não fala sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, como os teólogos contemporâneos, não. Ele fala que o milênio é literal. Mas Eusébio de Cesareia, ele achou que Papias era muito voltado para o alegorismo. Ele fugia à literalidade dos fatos. Ele disse que Papias foi um pensador medíocre e mediano. Não sei porquê. Ele diz que devido ao alegorismo. Mas Papias ele traz aqui um tratado de que o milênio é literal. Então ele não alegoriza o milênio. Ele coloca o milênio como o reino literal de Cristo. E não se sabe por que Eusébio de Cesareia chamou Papias de Hierápolis de pensador medíocre, de pensador mediano. Papias de Hierápolis ele traz um tratado sobre a união hipostática de Jesus. Ele fala sobre a humanidade de Cristo e fala sobre a sua divindade. Humanidade e divindade. O Cristo homem e o Cristo Deus. Papias de Hierápolis fala sobre princípios de comunhão com Cristo nos seus clássicos. Então ele traz toda uma temática ligada à vida cristã. Papias de Hierápolis foi de fato um grande homem de Deus. Ele foi martirizado por um imperador chamado Sétimo Severo. Sétimo Severo foi o fundador da quarta dinastia, a dinastia dos Severos. Depois de Sétimo Severo veio outros imperadores da mesma dinastia, como Caracalla Severo e Alexandre Severo. E Papias de Hierápolis foi martirizado por Sétimo Severo. Outro grande escritor do segundo século foi Irineu de Lyon. Irineu foi bispo da igreja, ele foi discípulo de Policarpo, ele tem grandes obras literárias, ele foi bispo em Cesareia, ele escreveu muitas e muitas obras literárias, e ele traz também toda uma temática ligada à vida cristã. Irineu foi chamado também de polemista, porque ele combateu com veemência o gnosticismo, que foi uma seita que surgiu lá no primeiro século, mas que criou raízes, criou ramificações. O gnosticismo ensinava que
Não precisa você buscar o conhecimento teológico, filosófico, que tudo isso é irrelevante. Porque o conhecimento de Deus é por revelação, é por intuição. Então foi um movimento essencialmente alegorista. E Irineu de Lyon, com argumentos persuasivos, ele tentou desconstruir as bases do gnosticismo. Irineu de Lyon também ele traz um tratado antropológico. Ele fala também que o homem é um ser holístico. Ele não crê nessa tricotomia. Ele fala também sobre a imortalidade da alma, que a alma é imortal, não mortal. Irineu de Lyon, ele fala sobre a importância da sucessão apostólica. É preciso preparar uma sucessão apostólica porque a morte é inevitável. As igrejas anglicanas, igrejas luteranas, igrejas ortodoxas comemoram o dia de Irineu de Lyon. Irineu é chamado de o pai do cânon sagrado, pai da ortodoxia cristã, porque ele tinha um zelo todo especial pela ortodoxia cristã, pelo cânon sagrado. Papias dizia que de fato a Bíblia ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é o conteúdo das suas aspirações. Eles aspiravam a palavra de Deus. E diziam que Jesus, a Bíblia não contém a palavra, como prega o liberalismo teológico. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a inspiração de Deus. Então é preciso aspirar todo o seu conteúdo para refletir Jesus. Irineu dizia que o crente precisa ser pneumático. Não de uma forma estereotipada, mas ele precisa ser o pneumático é aquele que reflete de fato Cristo, que pneu vem de espírito, né? Aí a sua teologia é voltada para isso, para essa vida de uma... Porque na realidade esses foram os verdadeiros santos. As pessoas não têm o hábito de ler a hagiografia, que é o escrito dos santos. Entendeu? E a contemporaneidade desenvolve um conceito de santidade que não tem nada a ver com a realidade de Deus, uma santidade totalmente distorcida. Mas aqui esses foram os verdadeiros santos. Então que a gente possa tomar por base os exemplos desses heróis, que a gente possa aprender de Policarpo de Esmirna, que a gente possa aprender de Papias de Herápolis, e que a gente possa aprender de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon ele denunciou o imperador Sétimo Severo. Ele acusou Sétimo Severo de trabalhos forçados e de governo de despotismo. O déspota é aquele que exerce o governo de forma arbitrária, que exerce o poder de forma autoritária. E com isso ele suscitou a ira de Sétimo Severo. Ele mexeu com gente grande, mas ele foi até a última instância. Ele foi martirizado por Sétimo Severo e não negou o nome de Jesus. Entendeu? Não negou o nome de Jesus. Porque esses heróis, eles iam até a última instância, mas não negavam Jesus. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que desses homens, desses heróis, o mundo de hoje não é digno. O mundo de hoje não é digno. Irineu de Lyon, ele faz também um tratado sobre a Trindade Santa. Ele disse que existe uma co-substância e uma co-essencialidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Lá na frente, outro grande pensador chamado lá no terceiro, quarto século, vai surgir outro pensador, ele criou a palavra Trindade para dar forma a essa verdade que está explícita na Bíblia. O Tertuliano de Catargo, ele vai usar a palavra Trindade para dar forma a essa verdade. Mas Irineu de Lyon, ele criou, ele fez alusão a essa verdade. Ele disse que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Ele apresenta três pessoas distintas. Ele não apresenta uma unidade integrada por três elementos, não. Ele apresenta a Trindade com três pessoas distintas.
Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Irineu de Lyon foi um grande escritor, os seus escritos são grandes preciosidades. Os seus escritos têm grande expressividade. E a gente pode resgatar a memória desses homens. Basta a gente ler os seus escritos, né? Ler os seus escritos, os escritos de Policarpo, os escritos de Papias e os escritos de Irineu de Lyon. Que Deus assim desperta você para este assunto. Amém?